Quando está doente, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la Cuando está doente, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la llamando el país, de la Cuando está cuire, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, estaba de cuero, como cañón, llamando el país, llamando el país, ¿Dónde está cuire, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, estaba de cuero, como cañón, llamando el país, Vou botar no vídeo só pra usar. llamando el país, Vou botar essa aqui, ó, essa menina assiste esse vídeo. Cuando está doente, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la Cuando está cuire, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la estaba de cuero, como cañón, llamando el país, de la llamando el país, de la Cuando está cuire, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón, llamando el país, estaba de cuero, como cañón, llamando el país, llamando el país, ¿Dónde está cuire, dale cohete, iba por ahí, ande rimón, iba por ahí, ande rimón. Estaba de cuero, como cañón,
pai, estawa espere, amo canimba, nyamando pai, Vou botar no vídeo só pro desafio. nyamando pai, Vou botar esse aqui, ó, essa menina se chama. estawa espere, amo canimba, nyamando pai, estawa espere, amo canimba, nyamando pai, nyamando pai, Teko amarangatu, ore marekwa wa ekwe pame itengo. Uya kanchuru para, nyanderu ekwa wa ekwe pame itengo. Teko amarangatu, ore marekwa wa ekwe pame itengo. Uya kanchuru para, nyanderu ekwa wa ekwe pame itengo. Ora tego, jevete. Este ano, estamos realizando a 9ª Semana Cultural da Escola Indígena de Ensino Fundamental Tecoá Marangatu. Ainda de forma não presencial, devido às restrições sanitárias, acolhemos a todos que estarão prestigiando este momento junto com nossa escola. Convido para se fazer presente para compor a mesa, o cacique da aldeia, Irineu Benite. A liderança, Floriano da Silva. A diretora da unidade escolar, Rosimere Machado Alves Ribeiro. Professora Daiana da Silva. Professor Aládio Mariano. Composta a mesa, convido o senhor Irineu Benite, cacique da comunidade, para fazer a abertura da 9ª Semana Cultural. Então, bom dia a todos. Sou Irineu, aqui da aldeia Tecoá Marangatu. E agora nós estamos fazendo a abertura no nona vezes da Semana Cultural. Vim para mostrar e contar da situação das aldeias, né? O povo indígena Guarani aqui da região
de Santa Catarina, município de Maruí, né? É uma aldeia. Tecoá Marangatu significa aldeia harmonia. E estamos aqui para fazer as atividades para apresentar, mostrar a cultura indígena que já tivemos de vários tempos, né? De milenário, para falar a verdade, né? Porque já existiu muitos anos atrás, né? E repassando conhecimento para os mais novos, né? Conhecendo através dos pais, das mães, né? Dos anciões, que é o Caraí, que é os que faz trabalho, faz parte do espiritual também. E com isso a gente está sempre convivendo com a nossa cultura aqui, por mais que seja mais difícil que a gente está passando hoje em dia. Então era isso que eu gostaria de falar, então muito obrigado. Já no início de 2004, a escola foi ampliada e atualmente possui 6 salas de aula, refeitório, uma cozinha e outras áreas. A escola atende desde a educação infantil, que é mantida pela Secretaria Municipal do Estado da Educação do município de Maruí, passando pelo ensino fundamental e pela formação no curso de magistério indígena de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. O calendário escolar é discutido e elaborado com a participação da comunidade, obedecendo, além dos feriados municipais, estaduais e nacionais, também os feriados da comunidade indígena. A Escola Indígena de Ensino Fundamental Tecoá Marangatu tem como entidade mantedora a CRED Laguna. Para a comunidade Guarani Tecoá Marangatu, desde o princípio da fundação da aldeia em 1999, já se fazia necessária a escola para as crianças, porque havia esperança nos pais de que seus filhos aprendessem a ler e a escrever na língua portuguesa e na língua materna, para que futuramente a resistência guarani se fortalecesse. Por serem conhecedores da própria cultura e de seus direitos, além de conhecerem também a cultura de diferentes povos indígenas e não indígenas. Neste momento, convido o professor Aládio Mariano para fazer uso da palavra. Saúde, bom dia a todos. Então, meu nome é Aládio, sou professor de artes aqui na escola. Para vocês, e sejam bem-vindos à nossa live. Falando um pouco da Semana Cultural, antes era de forma presencial, que recebemos visitas, íamos os visitantes no casarão, apresentava as trilhas, coral, os artesanatos,
eh, os alunos entravam na escola. E o objetivo da Semana Cultural é fortalecer a cultura, fortalecer o costume nosso próprio também. E esse dia 19, onde se comemora o Dia do Índio, na verdade é um momento de luto para nós. E é o dia que que, que mobilizou todo o país, todo o continente. E a Semana Cultural é viabilizar o costume nosso, né? E então é isso. Sejam bem-vindos à nossa live, que infelizmente não pôde ocorrer de forma presencial. E é isso. Convido neste momento a liderança Floriano da Silva para fazer uso da palavra. Bom dia, sou Floriano da Silva, orientador pedagógico da escola e um do liderança da aldeia. Eu vou falar um pouco sobre a nossa escola tradicional, que chamamos de OPAN, Casa de Reza. Essa Casa de Reza tem multifuncionalidade, tem diversas funções. Funciona como nossa escola, funciona também como hospital, posto de saúde. Então, nossos professores, antigamente, nossos sábios, as pessoas mais velhas, nossos anciões, esses são nossos professores. E na Casa de Reza a gente aprende com mais velhos, eles repassam o conhecimento deles, a sabedoria deles, que é muito importante para nós, para os jovens, para as crianças. Então, a educação guarani, nossa educação, começa dentro de casas de reza, com mais velhos. No redor de fogo, a gente faz fogo, roda de conversa, e lá dentro o nosso sábio faz tipo palestra, repassa seu conhecimento para as nossas crianças, para os jovens. Então, é ali que a gente aprende todas sobre, por exemplo, sobre deuses, o universo, sobre todas as coisas que a gente pratica no nosso dia a dia, assim, no cotidiano. E a gente, até hoje, a gente mantém essa casa de reza, que é muito importante para nós, para nosso fortalecimento, que a casa de reza é nossa fortaleza. Então, é isso que a gente mantém aqui. É importante também manter a nossa língua, que a gente até hoje falamos nossa língua mesmo aqui. A nossa língua é Guarani, Guaranimbá. É ali na casa de reza que sai pessoas assim formados para ser guerreiro, para ser curandeiro e também para tem várias funções para a gente realizar ali. Parteira também a gente forma ali. Então tem várias funções.
Então eu agradeço muito a minha equipe, a diretora, professores não indígenas, professores indígenas também, que estão presentes aqui, e a comunidade também estão presentes aqui. Agradeço muito a cada um de vocês, a presença de vocês aqui. E obrigado. Bom dia. Convido neste momento a senhora diretora Rosemary Machado Alves Ribeiro para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Grande alegria, né, que está realizando a 9ª Semana Cultural de forma remota ainda, né, porque não teve a autorização para fazer, né, essa Semana Cultural aberta, como a gente gostaria de receber as escolas, como sempre foi feito, mas por conta da pandemia a gente tem ainda algumas restrições que a gente tem que obedecer. Então, né, eu vou falar, mas a gente está muito contente, né, de poder estar fazendo essa live, de poder estar alcançando algumas escolas, alguns alunos, e passando um pouquinho, né, de informações para os nossos alunos, né, aí fora, estarem conhecendo a cultura e o povo guarani. Vou falar um pouquinho, né, da nossa escola, da função e de como é formatada a escola indígena, a educação indígena escolar. Nós temos o currículo um pouquinho diferenciado das outras escolas, tá? Nós temos alguns componentes curriculares que as outras escolas não têm. Nós temos a língua materna, temos arte guarani, história e cultura guarani, português e língua guarani. Então, alguns componentes são um pouco diferenciados. Mas, no mais, né, nossa escola também segue o currículo igual a outras escolas, tá? Cumprindo, né, rigorosamente os 200 dias letivos, mas a comunidade e a escola indígena, ela tem autonomia para compor também o seu currículo, e dentro dessa autonomia a gente tem as atividades culturais, que é sair da casa de reza, que é o ensinamento do artesanato na escola. Na casa de reza se busca o saber dos anciões, então periodicamente a gente vai à casa de reza uma vez por mês, isso está dentro do projeto da nossa escola. Então, a comunidade tem alguma autonomia, tá, para colocar dentro do currículo de escola indígena. Nós temos, né, hoje, atualmente, nós temos 92 alunos matriculados na rede estadual, 32 alunos na rede municipal. A rede municipal é mantida pela Secretaria Municipal de Maruim. E nós temos creche de 6 meses a 2 anos, creche 1, creche 2, de 2 anos a 4 anos. Temos o pré-escolar, isso mantido pelo município. Só que o Estado, né, faz a cessão de uso de sala de aula para o município. E nós temos, então, todo o ensino fundamental e ensino médio mantidos pela Secretaria de Estado da Educação. Nós temos ensino fundamental com séries iniciais e séries finais, e o ensino médio é um curso profissionalizante do magistério, onde, né, a gente prioriza a formação de professores, porque aqui a gente tem muitos jovens que precisam, né, estar inserido no mercado de trabalho, e uma das fontes de um mercado de trabalho bem ativo nas aldeias é a escola. Então a gente está formando professores não só para Tecoá, Marangatu, mas também para ir para outras aldeias atuar como professor. Esse é o objetivo do curso profissionalizante aqui. Nos anos iniciais nós temos o bilingue, né, que faz a mediação entre o professor não indígena e o aluno, onde ele faz a tradução das aulas, né, porque os nossos alunos nos anos iniciais não dominam ainda a língua portuguesa, porque as crianças aqui, elas são, né, criadas na língua guarani, e elas dominam a língua guarani. Por isso a gente tem a necessidade
do professor bilíngue nos anos iniciais, né? E dos orientadores, que a gente tem orientador de ensino e orientador de casa de cultura, e tem essa função na nossa escola. Falando um pouquinho dos últimos anos, né? Os 2 últimos anos, época de pandemia, não foi diferente aqui, né? Como em todas as outras escolas, né? O enfrentamento dessa dificuldade, desse período difícil. Nós iniciamos, então, de forma, obedecendo todos os decretos e legislação e portaria da Secretaria Estadual de Educação. Montamos o nosso Plancom com todos os regramentos, né, no segundo momento, mas no primeiro momento a gente teve um ensino remoto quase que exclusivamente com material impresso, porque, né, as famílias não tinham a conectividade, então não tinha como a gente ter aulas, né, online. Então, material impresso e obedecendo a portaria da FUNAI, né, a portaria 419, 17 de março de 2020, estabelecia, né, que não indígenas não podiam entrar em terras indígenas. A gente trazia esse material, entregava a um funcionário da CESAI, e esse é que fazia a entrega do material impresso para os professores indígenas, e eles levavam até a casa dos alunos para fazer essas atividades. Então, foi um período bem difícil, o início, né? Muitas dificuldades. E no segundo momento, quando as escolas tiveram autorização para voltar, nós ainda tivemos que obedecer uma portaria da FUNAI. Então, no segundo semestre de 2021 é que a gente teve uma autorização exclusiva, né, da FUNAI e da CESAI para os professores estarem atuando na escola. Antes disso, ainda a gente teve um momento, né, de tempo casa, tempo escola, onde os professores indígenas vinham na escola e colocamos, então, à disposição a conectividade da escola, e os alunos, alguns alunos e professores revezavam o uso de internet, de sala de informática, para ter aulas online com o aluno. E então, no segundo semestre de 2021, os professores voltaram para o presencial com os alunos, a partir de uma autorização especial da FUNAI, onde a gente tinha que fazer testagem mensal. E aí a gente terminou o ano de 2021. No ano de 2022, a gente teve que fazer todo esse processo de novo, de solicitar a autorização da FUNAI e da CESAI para estarmos aqui. Então, a autorização, né, só nos foi concedida a partir de março, dia 3 de março, os professores voltaram. Antes disso, eram os professores indígenas que estavam na escola, mantendo os alunos e colocando os alunos, né, a assistir às aulas online na medida do possível, dentro dos recursos da escola. Então, a partir de março, nós retornamos com essa autorização exclusiva e também, né, fazendo a testagem, né, comprovando a vacinação e a testagem mensal que todos os professores têm que fazer para estarem atuando junto à população indígena, né? Porque todos sabem que é uma população vulnerável e a gente tem que respeitar essas portarias, essas leis, da segurança da população em geral. Então, nós temos, né, que agradecer muito a todos, né, que nos procuram para se inteirar sobre a Semana Cultural. E a gente, né, está programando para o segundo semestre solicitar uma autorização especial para a gente fazer a Semana Cultural e está recebendo as escolas que têm interesse em vir conhecer de perto a cultura indígena Guarani. No mais, é isso. Mais uma vez agradecendo a toda a equipe de trabalho, né, que se desdobra para proporcionar esses momentos, para levar para fora da comunidade essas informações. Toda uma equipe, né, dedicada, que faz, né, milagres, né. Então, aqui vocês podem observar, né, o espaço que a gente teve que correr da escola porque a gente ficou sem conectividade.
é tudo improvisado, mas que no final deu certo. Tá? Então, agradeço a todos de coração, todos os professores, a toda a comunidade que está sempre apoiando a educação escolar indígena presente aqui. Mais obrigado e até breve. Neste momento, convido a professora Daiana da Silva para a apresentação do artesanato Guarani. Bom dia. Bom dia. Eu sou professora da arte indígena e língua materna. Estou aqui para apresentar um pouco do artesanato guarani. Então, inicialmente falando um pouco da história do artesanato, a gente fazia artesanato, era para utilização no dia a dia, no nosso dia a dia, de guardar objetos, trazer as colheitas, assim, a gente usava as cestas principalmente para isso. Aí no decorrer do tempo, a gente foi utilizando, aprimorando mais artesanato para venda mesmo, que era uma maneira da gente ter a nossa renda. Então, hoje, a maioria das rendas das famílias na aldeia vem do artesanato. Então, e para a realização do artesanato tem todo o processo, tem a busca das taquara, tem as buscas da madeira, a colheita das sementes, que é para a gente fazer pulseiras, brincos, cestas e bichinhos em geral. E geralmente, por exemplo, para fazer uma cesta assim, tem que ter todo o processo da taquara, então leva uma semana assim para terminar. E para finalizar, eu só queria falar sobre a comercialização. Com a pandemia tem dificuldade de venda, porém a gente tem o costume de sair para a cidade para vender artesanato. Então, aproveitando essa Semana Cultural também, mais tarde a gente vai estar realizando a venda do artesanato no Instagram. Então, eu já convido vocês para participarem. Neste momento, convido o professor e cacique da aldeia, Irineu Benite, para a apresentação do coral.
Então, vou falar um pouquinho sobre o grupo, né? O grupo, que a maioria são os alunos que estão participando desse coral. E devidamente da pandemia, que a gente não estamos conseguindo mais assim fazer uma apresentação nas escolas, né? E é muito difícil também para nós assim para deslocar também da aldeia para fazer essas apresentação, mas agora no momento a gente vai estar aqui apresentando nas aldeias mesmo, né? E então o grupo já fazia tempos que estão vindo para fazer essa apresentação, a dança, canto, de vários tipos, né? E então o coral sempre faz a apresentação e para ficar de boas assim no local também, nas aldeias também ficar com maior alegria e tudo mais, né? Por mais que vem passando as dificuldades nas áreas indígenas. Então o nome do grupo também que foi escolhido pelas comunidades mesmo assim é Nhé Rapé, que significa o caminho dos anjos, né? E também esse foi escolhido não só pelas as pessoas qualquer também, né? Como nós temos associações também, que é os que possam escolher o nome dos grupos, né? Para fazer esses cantos. Então os cantos que estão cantando, os alunos que fazem a apresentação é de vários tempos já, e os nossos praticam também os nossos dia a dias, né? É para as crianças ficarem ser felizes mesmo. Então, para isso que estamos aqui mostrando o grupo. Então é isso aí.
Gostaríamos agora de agradecer a todos e a todas presentes nesta live e dizer que o dia de hoje, 19 de abril, para além de ser o Dia do Índio, é um dia de luta e de resistência dos povos indígenas, que estão aqui há muito mais de 500 anos, resistindo e marcando presença. Hoje é uma data não para comemorar, mas para mostrar que os povos indígenas estão aqui presentes e que continuarão resistindo e lutando por suas culturas, suas crenças, suas línguas e seus modos próprios de vida. Os Mimbiá Guarani estão aqui. Por fim, gostaríamos de convidar todas as escolas para ficarem conectadas às nossas redes sociais, pois no segundo semestre deste ano pretendemos abrir o nosso espaço para receber visitações à escola e à comunidade. Neste momento, ficamos para assistir ao vídeo.
Yandere kona wapeki, yandere chaima, yandere puye, yandere koa ea e manjare koa, jawi angwa, jawi angwa, yandere kona wapeki, yandere chaima, yandere puye, yandere koa ea e manjare koa, jawi angwa. C'ho dalle quelli, prete, guglielette. Yeah.